Olá, amores! Esse é o Voicast, um podcast da Voe Sem Asas para impulsionar o fabuloso universo do intraempreendedorismo. Apertem os cintos e bora causarmos! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Voicast, primeiro podcast focado em intraempreendedorismo. E hoje a gente vai falar sobre intraempreendedorismo na prática. Como que funciona os bastidores, mas para falar disso, a gente trouxe duas mulheres incríveis que têm jornadas muito interessantes para compartilhar com a gente e trazer de fato como o intraempreendedorismo pode impactar pessoas e como que a gente constrói isso, né, dentro de grandes corporações. Por isso, temos aqui Beatriz Slichta, engenheira química, atuante em diversas áreas como PMO e cadeia logística e atualmente está como gerente de inovação Latam dentro da Unilever. E do outro lado, essa mulher maravilhosa que é a Laurinha Medeiros, analista de inovação e estratégia e trabalha com ciência, tecnologia e inovação há mais de 12 anos e também vem construindo intraempreendedorismo dentro da EDP. Certo, Laurinha? Se apresente! Sim, tenho muito prazer em falar sobre o assunto. Sou uma apaixonada por cultura de inovação, por inovação de forma geral. E dentro desse mundo mesmo de cultura, intraempreendedorismo é a menina dos olhos para mim. É uma forma que a gente tem de potencializar mesmo o capital humano, de trazer novas oportunidades para o negócio. Então, sou uma apaixonada, uma fã do assunto. Coisa linda. E você, Beatriz Slichta? Acho que eu sou também uma pessoa muito inquieta, né? Então acho que todo ser humano inquieto acaba caindo nessa malha do intraempreendedorismo, de querer fazer diferente. Se a gente não empreende fora, a gente empreende dentro das organizações. Então é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre isso, dividir o que a gente já vivenciou e o que a gente também está aqui para aprender, para trocar e conhecer também um pouquinho mais da realidade na EDP, da realidade da Voe em outras empresas. Então vai ser um papo muito legal. Coisa linda. E aqui, Laurinha, não sei se você conhece, mas a Bia, ela tem uma jornada muito interessante quando a gente fala de intra. Eu já vou puxar até a primeira pergunta que eu quero trazer com vocês. Que a Bia, ela passou como uma participante, como uma intraempreendedora. Ela participou de um projeto de intra. Ela também participou do squad de organização para construir uma jornada de intra. E hoje ela é gerente de inovação Latam. Ou seja, ela participou ali pelas 3 jornadas, né, para construir, para participar de jornadas de intraempreendedorismo, de acelerações de intra. E eu queria entender, Bia, qual que é a importância do intra para você? Porque você viveu como acelerada, como construtora desse processo e hoje também você pode abrir essas portas, não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo. Como que é isso para você, de abrir a porta do intraempreendedorismo de forma geral? Talvez eu acho que dividir, né? Que você fez várias perguntas aí. Então, acho que como participante foi uma experiência muito interessante, porque ter uma ideia e você conseguir tirar isso do papel dentro de um programa estruturado foi muito legal. Mas eu acho que como todo intraempreendedor, a gente sofre aquele momento de que a gente está muito empolgado e a gente descobre que a gente tem que pivotar nossa ideia, né? Então a gente fala, meu Deus, vou ter que mudar tudo. Então eu acho que vencer essa frustração, de ter a resiliência de quebrar a barreira e buscar um novo caminho foi super importante. Acho que para qualquer profissional que está no mercado, né? Eu acho que você entender como é que você muda a rota, como é que você flexibiliza. Então isso trouxe uma bagagem para mim depois na minha carreira que foi muito importante. E aí, quando eu vim, né, pro squad para poder organizar isso, para outras pessoas, eu também acho que foi legal dividir o conhecimento, então, o que eu aprendi. Então, eu queria muito dividir o que eu já tinha aprendido, o que eu tinha capturado e contaminar mais gente com esse bichinho do intraempreendedorismo, porque é difícil você fazer isso sozinho, né? A gente precisa de mais gente para movimentar a organização, para poder fazer isso acontecer. Mas eu também queria, vendo o que tinha acontecido no ano anterior, fazer melhor. Então, o que a gente pode fazer que para mim faltou, o que para mim foi difícil, o que para mim eu vi que tinha uma oportunidade de a gente fazer o programa de uma forma diferente. Então, eu quis participar do squad por esse motivo. E hoje, na minha cadeira de inovação, eu brinco um pouquinho, quando eu falo que eu trabalho com inovação na Unilever, todo mundo acha que eu faço coisas, às vezes, super disruptivas. Mas eu digo que numa empresa de bens de consumo, às vezes a gente está só mudando uma fragrância de um produto, realmente lançando uma nova variante. Mas a gente pode fazer isso de um jeito super tradicional, né? Então, eu vou lá, entrego o processo, buy the book. Ou eu posso olhar para esse processo e falar que oportunidades a gente tem. Então, eu estou tentando, junto com o meu time,
empoderar eles, explicar para eles como é que a gente constrói um business case, entender quais são os ganhos, quais são as oportunidades, e a gente olhar para esse processo e que produtos, que microempresas a gente pode criar dentro da Unilever para entregar um processo mais rápido de inovação. Então, acho que o Intra tem essa importância para mim, né? Ele começa picando você individualmente, depois você quer trazer mais gente, fala assim, vem que tá quentinho, e aí você fala, agora com tudo isso que eu aprendi, como é que eu consigo voltar para casa e no meu dia a dia poder fazer a diferença, não só dentro desse grande programa. Então, acho que essa é a importância do Intra para mim. E o mais legal que você trouxe é que você tá empoderando as pessoas no dia a dia, né? Então, quando a gente fala de Intra, às vezes as pessoas entendem que precisa ter uma jornada de inovação, né? E precisa ter um processo para acontecer, mas não, né? O Intra tá dentro do nosso dia a dia. E quando a gente fala sobre isso também, a gente tá falando sobre empoderar. E quando a gente fala sobre empoderar, eu venho pra Laurinha. Porque, Laurinha, acho que quando a gente construiu a primeira jornada de Intra da IDP, tiveram vários outros desafios sobre como empoderar as pessoas para participar. E não só como empoderar, mas também como empoderar a operação, a pessoa que está na rua. E ela também pode participar. E acho que a gente sempre trazia essas questões todos os dias, porque pode ter problema com internet, pode ter problema com conexão, pode ter problema que as pessoas acreditam até que elas nem podem participar daquilo, né? Que é algo mais do escritório. E na verdade não, né? E a gente trouxe essa visão muito forte. Então eu queria saber, Laurinha, como foi primeiro vocês terem essa visão de trazer o Intra como uma jornada de inovação e como foi esse desafio de vocês empoderarem não só quem estava no escritório também para construir inovação e participar de uma jornada de Intra, mas também as pessoas que estavam na rua, as pessoas da operação. E a gente sabe que no programa de vocês, no Play e Faça, teve muita gente de operação, que era até divertido das pessoas estarem de fato na rua e falar, Rick, Lau, a minha internet tá ruim, mas eu tô aqui. Como que foi para vocês construir e trazer essa visão da operação para poder participar, né? Para ter a operação participativa? O programa de Intra na EDP, ele na verdade começou em 2012. Ele tinha um outro formato, né? Ele se chamava iMentors. E o iMentors, ele tinha um perfil muito específico de público. Ele não era aberto para todo mundo, a pessoa se desenvolvia numa jornada de desenvolvimento, numa jornada de capacitação mesmo, para aí ela tocar um projeto, né? E a gente resolveu expandir, né? Porque a gente enxergou o potencial mesmo do time de campo. E, assim, isso é fato, né? Isso é um dado comprovado de que mais de 80% das ideias que vêm de campo, né, a literatura mesmo fala, elas têm um grande potencial para mudar o negócio. Porque são as pessoas que sentem a dor no dia a dia. Então, a gente resolveu abrir, né, a primeira edição, a gente fez sem uma temática específica, mesmo para poder fazer um soft opening e as pessoas experimentarem um pouco dessa cultura de intraempreender, elas poderem conhecer o programa. E sempre foi muito interessante mesmo vivenciar isso e respeitar também os horários, o modelo de trabalho dessas pessoas e tentar resgatar delas o potencial, né? É um desafio, mas também é um orgulho para a gente poder falar que a gente conseguiu fazer isso, que a gente tem conseguido fazer isso. E eu acho muito graças ao poder de senso de comunidade. Eu acho que empoderar as pessoas pode ser complexo porque elas não se sentem, às vezes, até no espaço de ter poder. Mas eu acho que quando você cria senso de comunidade, uma segurança psicológica, para que elas errem, para que elas, às vezes, não consigam participar delas estarem na rua e abrir a câmera e de repente não poderem participar, ou elas pedirem um horário extra, né, para poder discutir sobre aquele assunto, ou um apoio adicional. Então, assim, acho que é criar esse ambiente seguro mesmo, para que elas consigam também empreender. Acho que o empoderamento vem depois, sabe, como consequência. A gente traz elas para o jogo, a gente, né, consegue estimular mesmo melhor esse lado positivo e gerar impacto. Total. E qual que vocês acham hoje que é a maior dificuldade de implementar a Intra, né? Porque a gente está numa posição que, por exemplo, a Bia, ela já foi uma participante, estava coordenando e hoje ela também incentiva esse processo. A Laurinha traz essa visão e também traz uma visão de como colocar todas as pessoas para participar, desde as pessoas do escritório até as pessoas da operação. Qual que vocês acham que é a maior dificuldade hoje quando a gente fala de
construir o pensamento intraempreendedor e aplicar o intraempreendedorismo, né? Porque hoje o intra, a gente está falando que é sobre também uma mudança cultural. E mudança cultural é extremamente complexo, porque muda como uma companhia, ela foi construída, né? E como que a gente fala para o colaborador que ele pode também ser parte dessa mudança? Então, qual que é o maior desafio da gente hoje mostrar essa possibilidade para eles? Eu ouvi uma frase uma vez que fala que cultura é como vento quando você está num barco, né? É um negócio que você não enxerga, mas que te leva para algum lugar. Então, acho que cultura é um negócio muito difícil da gente mudar, porque não é algo tão tangibilizado. Mas quando a gente quer colocar uma cultura de intraempreendedorismo, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar em mostrar para as pessoas quais são os hard skills que elas precisam. Acho que essa foi uma das grandes dores que a gente tinha aqui internamente. As pessoas às vezes não sabem criar um business case, as pessoas às vezes não sabem mostrar o benefício daquela ideia para o negócio, porque normalmente a gente trabalha ambas, né, em empresas que não são ONGs, então a gente está com um foco muito claro de resultado, de lucro, de margem. Então, como é que você conta para o teu chefe que você vai ceder um espaço da tua agenda para fazer algo que vai ter um benefício para o negócio? Então, acho que tem essa parte de hard skill, né, que é super importante, mas acho que essa parte de criar esse ambiente onde a pessoa entende que ela pode trazer a ideia, que ela pode errar, que tá tudo bem, às vezes não dá certo, eu estou experimentando. Então, como é que a gente vai testar pequeno, testar rápido e trazer isso de volta? Então, é algo que depende muito de algo que vem, acho que top-down, né, da liderança comprar essa ideia, porque também isso compete muito com as agendas que a gente tem do dia a dia, que nem você estava comentando, as pessoas estavam na rua, na DP, aqui na Unilever, a gente também tem uma série de entregas que a gente precisa fazer no dia a dia que competem com essa agenda. Então, para mim, acho que a grande dificuldade, e que é algo que a gente vem trabalhando aqui dentro da Unilever, é como é que a gente tira essa agenda do intraempreendedorismo, depois do horário, do trabalho extra, do trabalho voluntário que eu faço para o meu desenvolvimento, para algo que eu estou buscando me aprimorar como profissional, mas muito por uma vontade própria, para algo que você precisa fazer no seu dia a dia, é parte dessa cultura, desse vento que empurra o barco, né? Então, eu não estou fazendo isso como um extra, eu estou fazendo isso porque o meu dia a dia é natural, está no meu DNA, que eu vou inovar, que eu vou buscar algo novo. Então, para mim, seria isso, assim, a gente pensar em como é que a gente traz o hard skill para as pessoas e como é que a gente cria um ambiente onde elas sintam que elas podem experimentar, seja dentro de um programa de intro, seja, chefe, tive uma ideia, deixa eu te contar. Então, acho que para mim, acho que essa é a grande dificuldade, né, da mudança de cultura. Eu gosto muito da frase também que cultura sem processo é só um sonho. Então, criação de processo para se intraempreender é muito importante. Por isso que a importância de ter uma metodologia. E eu acho que dividiria esse processo em duas vertentes principais, né? Que igual você comentou. Acho que é da liderança, qual que é a pauta e como a gente vende o intraempreendedorismo para a liderança, tem que estar amarrado com questões estratégicas da empresa, com eficiência operacional, com receita. Infelizmente, né, não somos uma ONG, a gente tem que trazer algum benefício, algum impacto mesmo para o negócio, para a sociedade, para o meio ambiente, que seja, mas que esteja alinhado com a estratégia da organização. Vir top-down facilita muito o caminho, a gente aprendeu isso a duras penas, a gente começou trabalhando mais com o colaborador, agora a gente está com um alinhamento muito grande com a liderança, isso tem feito muita diferença, até mesmo porque o projeto ele não morre dentro de intra, ele tem que ter rollout, ele tem que continuar depois. E a gente só consegue se a liderança estiver engajada e priorizar. Né? Então, em termos de pauta mesmo, de alinhamento com estratégia e com as pessoas, acredito que além da questão, né, de criar segurança psicológica, de criar senso de comunidade, mostrar para elas da importância de uma organização ambidestra. A gente não está aqui só para tocar as nossas tarefas do dia a dia. É importante, até mesmo em termos de desenvolvimento profissional como pessoa, que a gente olhe para o negócio para além do que a gente faz hoje, né? No futuro, a gente sabe que, né, tudo muda o tempo todo e é muito importante a gente se reinventar dentro do próprio negócio. A gente como pessoa lá dentro da organização. E eu acho que quando elas são picadas pelo mosquitinho do programa de intra
e elas enxergam esse potencial de que aquilo ali é até um alívio mesmo para a tarefa operacional do dia, e ela descobre como casar, isso traz um conforto mesmo, assim, nossa, eu tô ressignificando a minha jornada, a minha caminhada aqui dentro dessa empresa, sabe? E as pessoas repetem, é impressionante. A gente tem muitos repetentes, assim, de gente que veio de outras edições, que participaram de outras iniciativas da nossa jornada de cultura, que seguem fazendo por causa disso. Elas enxergaram esse propósito, sabe? E acho legal o que você está comentando, Lau, porque pra mim tem um fator assim de marca empregadora, né? Então, Sim. quando a gente pensa assim, muitos funcionários nossos dizem, uma das coisas legais da nossa cultura é essa possibilidade de experimentar, essa possibilidade de tentar. Então, acho que se você tá na dúvida, né, vale a pena empreender como corporação? Com certeza. Tem muito funcionário que se motiva por isso, por ter esse espaço, sabe? E acho que vocês trouxeram um ponto muito interessante, que é sobre motivação, né? Acho que hoje os profissionais, de forma geral, eles conseguem se manter cada vez mais tempo nas corporações por motivação. E a motivação ela é gerada muito mais do que, por exemplo, salário, né? Hoje em dia, as pessoas estão buscando vários tipos de motivação dentro desse processo, né? Quando a gente está falando de intra, eu vejo que a motivação delas participarem sempre vai estar ligada a 2 pilares, que é desenvolvimento pessoal delas, desenvolvimento profissional delas, né? E o desenvolvimento profissional, eu sempre gosto de falar que é o desenvolvimento pessoal sendo aplicado no dia a dia profissional. Então, por isso que eu gosto de sempre separar. Só que isso para a corporação é super importante. Só que o intra ele consegue gerar mais uma coisa, que é resultado. Então ele consegue segurar essa tríplice, né, aliança ali do processo, que é desenvolvimento pessoal, para tornar ali profissionais cada vez mais motivados no dia a dia. Desenvolvimento profissional, que é para que esses profissionais motivados consigam também aplicar isso para o seu time, para o seu squad, e tornar outras pessoas motivadas. E tem o resultado, que ele é essencial. Porque é isso, né? O programa de intra, ele precisa se bancar de alguma forma, né? Ele precisa gerar um resultado, como você falou, Lau. Precisa se pagar, né? Precisa ter isso para grande corporação. Isso acontece. E aí, Lau, você trouxe uma visão que é muito interessante, eu quero perguntar isso, que é... Você comentou que o intra, vocês descobriram que a visão top-down é extremamente importante, né? Vir de cima para baixo, vir das lideranças, trazer a importância do intra ser aplicado. E eu também acredito que o intra, ele também é bottom-up, de baixo para cima. Das pessoas elas serem incentivadas pela liderança para inovar e elas também terem o sentimento de que elas podem inovar. Então é sempre uma visão conjunta, né? Não funciona só de baixo para cima, mas também não funciona só de cima para baixo. E qual que é o maior desafio de motivar a liderança para fazer isso? Como que a gente hoje fala para a liderança a importância dessas pessoas inovarem? Por quê? Porque a gente está falando que a gente vai pegar um tempo desses profissionais, que era para eles resolverem a tarefa deles, para eles construírem um projeto de inovação, que óbvio, o objetivo é ir para frente, mas nem sempre acontece. Então como que vocês fizeram esse desafio acontecer? Como que vocês motivaram as lideranças para que elas incentivassem as pessoas a participarem? Acho que é um processo orgânico. A gente começou o programa sem desafios estratégicos, né? Como eu tinha falado, para a gente poder fazer mesmo um soft opening, abrir o espaço mesmo para as pessoas com diferentes ideias que fossem, né, para benefícios, que fosse para questões operacionais muito simples, ferramentas do dia a dia, né, do time operacional. E a gente foi vendo que a maturidade foi elevando e também os temas foram mais estratégicos. Nessa edição, a gente resolveu ligar mesmo, de fato, com os desafios do negócio. E aí a gente consegue trazer a liderança ainda mais para perto. Mas eu acho que, né, como dica até para quem está criando um programa de intra, é interessante testar dessa forma de desafios abertos, né? E a gente trabalhar, talvez, tanto top-down como bottom-up, mas fazer dessa forma. E eu acho que à medida que você for ganhando tração, você conseguir mensurar melhor os resultados disso, o impacto que isso gera na vida das pessoas, né, o índice de satisfação na jornada e tudo, você convence a liderança de falar assim, vamos lá, vamos pegar então desafios específicos que a gente precisa trabalhar esse ano e desenvolver nesse sentido. Eu acho que esse é um caminho que tem funcionado. Tive
também a oportunidade de trabalhar em outros 2 lugares com o programa de intraempreendedorismo. Então, desde 2007 que eu tô lidando com essa temática. E vejo que engajamento é sempre o ponto de atenção. E acho que casar dessa forma pode ser mesmo um caminho interessante. E para você, Bia, sendo uma liderança, qual que é o maior desafio que você acha que as lideranças hoje elas estão enxergando para também apostar no Intra, né? Porque a gente está vendo cada vez mais se falar de Intra, né? Então, é algo que é bastante antigo, é algo que vem de muitos anos atrás, mas quando a gente fala de acelerações de Intra, é algo muito recente. Que as pessoas elas estão compreendendo agora a sua efetividade. Você, Bia, como uma liderança, como que você está enxergando o intraempreendedorismo e como você enxerga hoje que as lideranças podem apoiar e trazer essa visão para as corporações? Eu acho que o Intra tem uma oportunidade que a gente falou de trazer ideias de todos os lados, né? Então, como a gente falou, a gente pega uma ideia lá da ponta, que é a pessoa que realmente está sentindo a dor e que muitas vezes a gente aqui, dentro do escritório, no ar-condicionado, às vezes não tem nem ideia de que aquilo realmente é um problema. Então, acho que você descentralizar, né, oportunidade de negócio, oportunidade de melhoria, através de um programa obviamente estruturado, mas é por aí que acho que você consegue entender a importância do Intra, abrir um espaço para você ouvir as pessoas. E eu acho que aqui na Unilever a gente tem alguns casos também no programa a gente começou pequeno, acho que também essa é uma dica, né? Não queira começar abrindo para a organização inteira e tudo mais, mas eu lembro que acho que o primeiro DigiFund, se eu não estou enganada, a gente teve umas 30 ideias e uma delas pagou o programa inteiro. Teve um monte de ideia que morreu no caminho, teve um monte de ideia que implementou e não trouxe benefício, mas é aquela aposta que você fala assim, é uma aposta que eu tô fazendo, né? Então, com certeza, você vai ceder tempo do teu funcionário que talvez não vai servir para nada, mas vai ter aquela uma ideia do outro funcionário em alguma outra área que vai pagar o programa inteiro. Então, eu acho que como liderança, a gente tem que entender que a princípio, um investimento de risco, mas que se a gente estiver disposto a escutar e também ajudar eles a entender a dor, porque acho que também isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito no nosso programa de Intra. Muitas vezes os funcionários têm várias ideias que não estão conectadas com a estratégia. Sim. E aí, você não está realmente resolvendo uma dor do negócio. E acho que essa é a primeira lição do intraempreendedor, né? Você precisa resolver a dor de alguém. Então, se você não tem isso muito claro, isso é uma dor do negócio, isso é uma dor da nossa empresa, ou é uma dor que a gente quer resolver no momento, é uma prioridade, porque se isso não estiver muito relacionado, provavelmente essa ideia vai morrer depois do programa, ou durante o processo mesmo, as pessoas não vão dar a importância que elas têm que dar. Então, como liderança, se você tiver muito claro quais são suas dores, e você falar para as pessoas abertamente, o que você faria para resolver esse problema? As pessoas lá da ponta, elas sabem o que elas gostariam de fazer se elas tivessem tempo, energia e suporte para resolver. Então, acho que como liderança é muito essa abertura de escutar, de estar aberto a soluções, e acho que a inteligência coletiva é poderosa, né? Então, quando você fala assim, eu aqui dentro do meu escritório como liderança ser a resposta, muitas vezes não. A gente como liderança está aqui muito mais para a gente facilitar esse ambiente. Então, para mim, o Intra também é uma oportunidade de falar, eu tenho um problema, gente, como é que a gente vai resolver com essa inteligência coletiva, encontrar uma solução muito mais poderosa, às vezes muito mais barata, muito mais simples. Eu tenho um caso aqui dentro da minha área que foi um pouco isso, assim, a gente falou, vamos ter que contratar pessoas. Não, conheço alguém, conheço fulano, eu sei resolver o problema sem dinheiro em pouco tempo. A gente constrói, às vezes, uma ferramenta simples, que o dono do problema fala, é fácil, gente, a gente achando que era um negócio complicado. Então, acho que é esse poder, né, de entregar na mão do dono do problema, né, obviamente ligado com a estratégia, mas também deixar essa inteligência coletiva e encontrar uma solução, às vezes, muito mais simples, muito mais barata para a organização e às vezes uma baita oportunidade de negócio, às vezes uma mega otimização de processo que a gente às vezes nem estava mapeado dentro dos nossos workshops, estruturas organizacionais que a gente está tão acostumado a trabalhar. E isso é super legal, Bia, porque traz também a visão de que o intraempreendedor não precisa ter a resposta. Né? Ele não precisa ter a resposta, ele precisa ter a vontade. Né? Ele quer resolver alguma coisa. Mas, será que o intraempreendedor só precisa de vontade? E aí eu quero lançar essa pergunta para vocês. Eu trabalho numa corporação que acabou de lançar um programa de Intra. Eu não sei se eu quero participar. Eu não sei se eu posso participar. O que eu preciso para participar de um programa de Intra? Para de fato falar, putz, tá,
eu posso. O que vocês acham que eu preciso como participante para participar disso? Acho que conhecer a dor facilita muito esse caminho, né? Porque a gente tá falando de disponibilidade de tempo, de coragem, às vezes até, né, conseguir cortar aí dentro do processo da metodologia, ter respostas um pouco mais prontas. E aí, assim, empatia, né? Então, quem sente aquela dor do negócio já tem aí meio caminho andado, já tem um fast track, né? Um fast pass para poder participar. E eu acho que também é ter muito claro, assim, que ao longo do processo é importante, apesar da gente não ter no final todas as respostas necessárias, é importante a gente minimamente trazer fatos e dados sobre aquilo ali. Então, de que forma isso impacta, né, meu cliente, interno ou externo, de quais são os indicadores, qual que é o potencial que isso tem aqui de criar algum impacto positivo dentro da empresa. Então, assim, é muito importante essa pessoa ter esse apetite por buscar essas respostas. Ela não precisa ter todas as respostas, porque a metodologia vai permitir isso. Mas ela tem que ter sede pelo problema, que é o que a gente muito falava, né, dentro do processo. Então, acho que é isso. O principal motivador, combustível. Ser apaixonado pelo problema e querer resolver esse problema. E aí, a gente vai criar os mecanismos para poder conseguir chegar numa potencial resposta, uma possível resposta. E a gente tem espaço para pivotar, a gente tem espaço para desenvolver o business case, deu errado, vamos escalar, escala, pivota. Então, assim, o processo de inovação, ele não é reto, né? A gente cria um ambiente seguro, um espaço seguro para a pessoa justamente conseguir fazer isso com todo o recurso possível. E aí, Bia, para você é a mesma pergunta, mas eu quero que você volte um pouco no tempo quando você era participante. O que você estava em busca? Você viu uma oportunidade, você enxergou ali algo que você queria desenvolver. Como que foi para você efetivamente participar e ser uma intraempreendedora? No meu caso, a dor era do meu chefe, e eu acho que o grande problema no meu caso é que a dor era só do meu chefe. Então eu posso dizer que como participante, acho que conhecer a dor é importante, assim. Então não era uma dor da área, não era uma dor que a gente enxergava maior. Mas por que eu quis empreender? Porque eu acreditava muito que era uma oportunidade de aprender e resolver o problema de alguém. Nem que fosse, na época eu não sabia que era uma dor só do meu chefe, mas resolver a dor de alguém. Então, acho que para empreender, para mim, o primeiro ponto é você acreditar no processo. Porque você não precisa conhecer, mas eu acho que quando você vai empreender, tem metodologia para empreender ou intraempreender, né? Não é tipo, tive uma ideia, vou pegar dinheiro e vou fazer. Não, assim, eu preciso entender o problema, eu preciso entender quem é a persona, eu preciso entender no mercado quais são as possíveis soluções que já existem, preciso entender se isso se encaixa dentro da minha realidade, como eu adapto, quais que seriam as melhores rotas. Então, é um processo estruturado. Pode não parecer, né, que a gente fala assim, tive uma ideia, vou numa garagem, faço, né, lá no fundinho de quintal, um piloto e vou pra frente. Não, é um processo realmente estruturado. Então, acho que se você como participante quer empreender, basta ter vontade de acreditar no processo. E quando eu falo acreditar no processo, parte de acreditar no processo exige resiliência. Que a gente falou de se apaixonar pelo problema e não pela solução. Porque no meu caso foi isso. Eu fiz um negócio muito legal, que era uma solução que não servia pra ninguém. E aí eu tive que parar e falar, bom, beleza, eu resolvi, tem um produto que ninguém vai usar. Então, como é que eu pivoto isso? Como é que eu lido com essa frustração de estar trabalhando há 3, 4 meses em algo que literalmente vai pro lixo? Então, acreditar de novo no processo. Falar, tá bom, então vamos voltar. Eu tenho essas informações. Isso serve pra alguém? Pra não ter que desperdiçar tudo que eu fiz? Tem alguém que tem uma dor que se encaixa na minha solução, que também não é o ideal. A gente deveria sempre partir do problema e não da solução. Mas a metodologia te ajuda também a dar uma direcionada e realmente fazer esse match, né? De dor, solução, problema e como é que a gente constrói algo que vai ser útil para alguém. Então, no caso da minha jornada, acho que foi isso. Não desacreditar do processo. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Maida, que também é mentor aqui da Voi. E o Maida teve conversas maravilhosas comigo. Assim, ele fez vários questionamentos, várias provocações. Do tipo, você pensou nisso?
mas por que você não olhou para esse ângulo? Tenta conversar com essa pessoa. Então, esse processo de também ter esses mentores, ter essas pessoas, às vezes, com mais experiência, que te direcionam, que você tá naquele momento que você fala, tô sem saída, calma, acredita no processo, a gente vai te tirar dessa enrascada, dessa sinuca de bico, e aí ter a resiliência de falar, tudo bem, então eu quero realmente resolver o problema, vou continuar. Porque acho que você não tem essa paixão para resolver o problema, você desiste na primeira dificuldade, né? E intraempreender não é fácil. Acho que também, principalmente em grandes corporações, que a gente pensa que a gente já tem processos estruturados, burocracia. Então, eu quero contratar uma startup. A gente não tem não tinha um processo no Unilever para contratar rápido. Você precisa ter o bidding, você precisa ter passado na auditoria. E tudo isso demora. Exatamente. Sim. Então, como é que você também vai ter essa resiliência de falar, eu tô numa grande estrutura, como é que eu adapto essa grande estrutura? Por isso a gente precisa do suporte da liderança, mas ter essa resiliência de entender também que, assim, calma, a gente tá nesse caminho, a gente tá nessa jornada, talvez algumas coisas eu vou ter que me adaptar a essa estrutura dessa grande corporação e vou ter que ter resiliência para explicar, para tentar, para mudar processos, para questionar. Então, acho que eu diria isso, acredita no processo e resiliência sempre. E você me lembrou de uma história, Bia, que aconteceu recentemente num programa de aceleração, que foi um grupo de meninas estava desenvolvendo um projeto, e aí desenvolveram, quando estava entrevistando e faltava pouco tempo para acabar o programa, elas descobriram que a solução já estava sendo implementada. E óbvio, ninguém sabia, mas já estava sendo implementada, porque às vezes acontece. Uhum. E aí elas falaram, e agora? A gente vai desistir ou a gente vai pivotar? Vamos pivotar. Faltava, sei lá, 3 semanas. Exatamente. Vamos pivotar. Correram pra pivotar, pivotaram. Descobriram que também estava sendo implementada a pivotagem. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pivotar de novo. E aí elas encontraram isso, porque é isso, elas estavam sendo apaixonadas pelo problema e elas queriam fazer. Elas tinham a vontade, elas precisavam fazer. Então quando você me trouxe essa sua visão de que aconteceu também com você, isso é muito natural, né? E eu acho legal porque você trouxe uma palavra que é resiliência. Eu acho que acho que a organização tem uma visão muito particular de uma jornada de intra. Então acho que nós três temos essa visão que é o seguinte, a gente se conecta tanto com o objetivo da jornada como corporação, mas a gente também se conecta com o participante. E quando eu falo com o participante, eu tô falando de cada pessoa. Sim. A gente sofre por cada um. A gente olha o indivíduo e a gente fala, meu Deus do céu, eu quero muito ajudar, eu quero muito que você consiga, eu quero muito que você entreviste e dê certo. E a gente sofre também em conjunto. Então eu acho muito legal essa visão de quando a gente tá na organização, mas ao mesmo tempo tá do lado da corporação e entendendo e pegando as duas visões. Quando você trouxe a palavra resiliência, é muito sobre isso, porque a gente precisa deixar o participante confortável para ele se arriscar e errar mesmo. E consertar rápido. E errar de novo. E consertar rápido para aí sim ele evoluir. Mas do mesmo jeito que a gente falou da visão do intraempreendedor, a gente também vai falar da visão da corporação. Porque a gente está no meio disso. Então uma corporação que hoje não tem um programa de intra. O que nós falaríamos para essa corporação? O que você falaria, Lau, para uma corporação que não tem? Como que você falaria para ela? Tem um programa de intra. Por que é importante? Como que você traria essa visão para a corporação? O que ela precisa ter? O programa de intraempreendedorismo, ele é uma iniciativa crucial dentro de uma jornada de cultura mesmo, né? A gente só trazer conhecimento, aprendizagem, habilidades pro nosso colaborador não é suficiente. A gente tem que ensinar mesmo ele a botar a mão na massa. E ali é a possibilidade, o programa de intra, da gente ensinar as pessoas a como implementar projetos de inovação dentro dessa jornada. E aí vai muito disso, assim, qual que é o resultado que se espera, né? A gente quer um business case, a gente quer escalar um projeto. Mas a jornada ela é muito mais importante dentro da perspectiva de cultura. A jornada dessa pessoa, de criar resiliência, de abraçar a mudança, de enxergar por novos paradigmas, né? A pessoa conseguir enxergar as coisas de forma diferente. Ela ter essa visão a partir do outro. Então, para quem quer estimular isso no seu colaborador e, de quebra, ainda ter possíveis projetos super interessantes e relevantes, essa é uma
uma possibilidade, assim, né, que eu acho que é inadmissível você não ter um programa de intraempreendedorismo, um desafio de ideias que seja, né, dentro da sua corporação. O estímulo para isso é muito importante. E assim, você falou de resiliência, eu acho que quem trabalha com inovação tem que ser muito resiliente, porque o nosso dia a dia, a gente quer formar essas pessoas para que elas sejam embaixadores, influenciadores da inovação, elas, né, sejam protagonistas disso. A gente que vive esse processo todo dia tem que ter muita resiliência, porque assim, são de 10 projetos que começam a andar na esteira, 2, 1 que é implementado. Então, lidar com a frustração dessas pessoas é muito importante, igual você disse. Sim. E ter esse jogo de cintura, né? Trazer calma e relembrar sempre para elas qual que é o objetivo final daquilo ali. Eu acho que é muito importante para quem está pensando, né, em criar um programa dessa forma, ter isso em mente. E para você, Bia, o que a corporação precisa ter para criar um programa de intro, uma jornada de inovação assim? Eu acho que a primeira coisa é a liderança comprar essa agenda. Então, eu acho que precisa estar muito claro para a liderança a importância de um programa de intro. Acho que é um pouco dessa mudança de cultura, mas é um pouco de preparar também os funcionários para o futuro e a organização para o futuro. Né? A gente fala no mundo VUCA, a gente está com inteligência artificial aí na frente, né? Batendo a nossa porta. Se eu tenho uma corporação engessada que não quer experimentar, que não quer tentar, vai se afastar dessas novas tecnologias. Então, como é que você cria esse ambiente onde as pessoas queiram estar próximas do que está acontecendo no universo aí fora, que a gente não tem essa miopia, né? De hoje eu estou nesse lugar de grande corporação e tá tudo certo, mas amanhã você pode não estar nesse lugar. Então, você precisa conseguir dialogar com o ambiente externo, né? Então, para mim, o intraempreendedorismo traz isso de mudar as pessoas, mas traz esse benefício de você dialogar com o ambiente externo, seja startup, seja tecnologias, seja uma série de coisas. Com o benefício que nem você falou, da gente poder fazer alguns projetos que inclusive vão trazer benefício para a corporação. Mas eu acho que a coisa mais importante que uma organização que quer implementar a Intra precisa ter é tempo. Então eu falo, se você quiser escolher entre tempo e dinheiro, escolhe tempo. Porque a maioria das ideias você consegue testar numa planilha de Excel, às vezes, sabe? Sim. Eu vou lá, testei, mostrei o benefício. Para o resultado. Então agora que você testou pequeno, mostrou o benefício pequeno, a gente entende como a gente escala, mas fica muito mais fácil você falar, olha, consegui economizar com essa planilha de Excel R$100 a cada hora daquele funcionário. Bacana, então agora se eu conseguir trazer um sistema automatizado, né? Eu vou trazer, sei lá, milhões, né? Então assim, é um pouco isso. Então antes de você pensar no dinheiro, pensa no tempo. Então como é que você vai conseguir trazer essa liderança, entendendo que essa agenda é importante, e com isso, se tiver que escolher entre dinheiro e tempo, escolhe tempo para as pessoas realmente poderem mergulhar nessa agenda, pivotar, errar, experimentar, sem esse compromisso de que precisa dar certo, né? Então acho que essa jornada é importante, e dando certo, pequeno, a gente depois vê como a gente consegue a grana para escalar. Perfeito. Eu acho que isso era até um ponto que a gente falava bastante, né, Rick? Assim, então, na defesa do business case para a liderança, acho que é importante de forma prática a gente trazer que não existe uma expectativa da gente criar um business case para um projeto consolidado em escala. Mas é importante ter a visão do que a gente pode como possibilidade, isso, dentro de um protótipo, um MVP, quanto preciso levantar de dinheiro e quanto ele gera de impacto, e versionar, né? Projetos de inovação, eles são versionados. Então, onda 1, vou fazer isso, com tanto, né, de impacto, quanto de dinheiro eu preciso. Onda 2, 3, e sempre envolver as áreas, não só as áreas de negócio que sentem aquela dor, mas áreas que vão ser estratégicas em algum momento que a gente vai precisar, né? Por exemplo, de análise de dados, área de TI, área de arquitetura, e assim, trazer eles para o jogo de uma forma que eles não matem a ideia antes mesmo dela nascer. A gente tem que ser muito sagaz nisso. De não... Porque é natural, né? Porque é natural. Não, já existe um sistema legado que faz isso. Isso já é feito dessa forma, YZ. Já fiz isso antes, é a famosa não funcionou, frase, não funcionou. Mas trazer eles para o jogo, para entender como funciona o processo do programa, para que ali na frente, quando a gente precisar escalar,
quando a gente precisar garantir que o projeto ande, eles estão com a gente. Mas eu achei legal isso que vocês falaram, porque eu lembro que a gente, quando começou a fazer esse programa de intraempreendedorismo aqui, a gente falava muito que existe uma síndrome de Gabriela, né? Aqui na Unilever, de sempre foi assim, já tentei mudar, não dá. Mas quando você vem com o selo do programa de intraempreendedorismo, algumas portas se abrem. O programa, ele tem tanto peso aqui dentro, né? Tanto respaldo, tanta credibilidade, que a gente fala, não, mas se você está testando dentro do programa de intra, então realmente você está suportado. Então você tem essa carta branca para quebrar a síndrome de Gabriela. Sempre foi assim, não, mas deixa eu tentar fazer diferente. Então, acho que também o programa de intra acaba ajudando as pessoas a ter um selo corporativo de que você tá com licença para errar, entendeu? Então, acho que Isso também isso é muito importante, porque as pessoas se sentem mais seguras, inclusive para ajudar, né? Falar assim, o sistema é legal, mas tudo bem, você tá lá no licença para errar, então vamos tentar te ajudar a ver como é que você resolve isso por outro caminho. Porque às vezes o que falta também é tá tudo bem. Errou, vamos consertar. Às vezes o que falta é simplesmente... Tá tudo certo. Às vezes o que falta é simplesmente isso, né? Pra seguir. E aí, menina, já nos encaminhando pro final, eu sei, triste. Mas isso aí entra na prática. Eu pulei um processo porque eu gosto de mostrar como é na prática, porque somos prática, né? A gente constrói os programas de intra, né? Mas agora, o que é o intraempreendedorismo na teoria pra vocês? Traga uma visão. Laurinha, o que é o intraempreendedorismo na teoria para você? A oportunidade de criar novos negócios, novos serviços, novos processos, enxergar a nossa organização, a nossa corporação e a nossa estratégia de uma forma diferente, trazendo soluções para o dia a dia, né? E a gente está falando de diferentes horizontes, tanto no curto prazo como no longo prazo, e diferentes graus de inovação. Eu acho que para mim, empreender é uma versão de empreender. Então, é inovar, é criar novos negócios, é criar novos produtos. Mas eu acho que a gente tem um respaldo de uma grande corporação quando a gente está intraempreendendo, né? Então, eu falo que a captação de dinheiro, diferente de um empreendedor que vai ter que colocar o capital dele, ou vai ter que bater na porta de um investidor anjo, de um financiamento, que seja, você já tem uma estrutura, uma organização que normalmente está disposta e tem um capital separado para isso. Então, você tendo uma boa ideia, normalmente dentro do programa de intraempreendedorismo você vai conseguir esse investimento inicial para você tirar essa ideia do papel. Então, acho que para todas aquelas pessoas que têm aquela vontade de empreender, é uma forma segura de empreender, né? Porque não é o seu dinheiro que você está colocando em risco. E eu acho que também tem uma vantagem / desvantagem, que é que você já tem uma estrutura formada. Porque se hoje eu quiser abrir uma empresa, eu não faço a menor ideia de como... Você não precisa vender o seu carro, né? Não, e assim, como é que eu consigo um CNPJ? Não faço ideia. Como é que eu faço folha de pagamento? Não sei. Como cria um contrato com um parceiro? Aqui eu já tenho jurídico, RH, então você tem toda uma estrutura corporativa com pessoas com conhecimento profundo em temas que talvez você não seja expert à sua disposição. Isso é uma grande vantagem, mas também é a grande desvantagem mas o processo da empresa exige os legados, você para conseguir um contrato precisa passar por um bidding. Então eu acho assim, que para intraempreender é empreender com algumas vantagens, tomando só esse cuidado para não deixar a burocracia te engolir, te matar e você acabar virando parte da organização dentro desses fluxos que não são nada inovadores, que não são nada disruptivos, né? Então, como é que a gente concilia as duas coisas? Mas para mim, intraempreendedorismo é isso, é empreender com um pouquinho mais de segurança. Porque tem um fator também da rentabilidade, né? Quem está empreendendo tem que validar suas hipóteses muito rápido para poder se manter no mercado e continuar, né? Conseguir empreender de fato. E errar é mais difícil, né? Porque você errou, você tem a conta é mais guerra com o cliente final, né? A não ser que você faça ali igual, né, a 99 Pop começou, que era com uma planilha de Excel. Sim. E aí vai ligando para as pessoas. Então, no MVP, ok, mas a maioria já começa a empreender mesmo, tendo que validar ali na raça e tendo que fazer os números, né? Vender de fato. E aí, meninas, eu gosto muito, eu fiquei muito feliz que eu trouxe uma palavrinha nova, porque eu gosto muito de tentar consolidar o que é o que é inovação, o que é essa jornada de inovação, sempre em palavras muito focadas
para tentar deixar esse processo mais claro para todo mundo, não só para o participante, mas para quem está organizando, para quem começou a organizar ou para quem quer organizar e também para a corporação, né? Então eu já tinha dados, que é sempre trazer essa validação de dados. Intra também é isso. Intra é você sempre buscar as respostas com base em números, porque a gente precisa entender a oportunidade. Outra palavrinha era autonomia. A gente precisa dar autonomia e a gente precisa querer autonomia. Então, quando a gente fala do participante, a gente sempre tem essa visão. Outra palavrinha era risco calculado. Então, a gente ter de fato a oportunidade de assumir riscos. Só que esses riscos, eles têm um limite. E no Intra, numa jornada de Intra, esses limites, eles são claros. Por quê? Porque você tem um apoio, porque você tem um método, porque você tem especialistas ali do seu lado para te fazer entrar em riscos, mas sempre riscos muito calculados, para você não perder muito. Você não tem a chance de perder. Essa que é a questão. Você tem a chance de chegar no zero. E o negativo não existe, né? Só que agora eu adicionei uma outra palavrinha, que é resiliência. Eu acho que vocês descreveram bastante sobre como é a visão do participante, como é a visão da organização e qual que é a visão da corporação. Eu acho que uma palavrinha que traz para os três é resiliência. O participante precisa ser resiliente, a organização precisa ser resiliente com a corporação e com o participante, e a corporação também, com os três. Óbvio que cada um na sua jornadinha. Então fiquei muito feliz ali de adicionar essa nova palavrinha para quando eu for explicar o que é Intra e tentar sempre deixar mais claro para todo mundo o que é essa jornada. Mas agora tem sempre a brincadeira pra gente se divertir. E é óbvio que eu vou fugir do roteiro, como sempre. E a gente tem um programa que chama Bate e Voe. Vocês já conhecem, né? Já, com Por certeza. favor. Ou seja, eu vou falar uma palavra ou uma pergunta muito rápido e vocês têm que me responder de forma muito rápida. Então, é de fato ali um bate e voe, um ping-pong. Então, eu vou pegar as minhas cartinhas e vou perguntar pra vocês. Vou assinar no freestyle. Laurinha, inovação pra você é? Inquietude. E pra você? Transformação. Seu livro preferido, Bia? Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, me ensinou muito sobre resiliência, que é a palavra de hoje. E seu livro preferido, O Laurinha? Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, ensina muito sobre jornada, a jornada da vida. Eu amo o intraempreendedorismo, por quê? Porque me permite mudar e transformar e ver as coisas de uma forma diferente. E por que você ama intraempreendedorismo, Bia? Eu acho que pra me dar uma carta branca pra questionar o status quo, assim. Validar um problema ou fazer um pitch? Validar um problema. Validar um problema ou fazer um pitch? Vou fazer um pitch. E agora, A gente se complementa. Vocês se complementam, eu olha. valido o Você valida o problema, problema, ela ela apresenta. Perfeito. E agora, um processo que a gente tem focado muito, que é descobrindo novos intraempreendedores. E eu estou com duas intraempreendedoras aqui, assumidas. Laurinha, eu sou uma empreendedora, por quê? Porque eu amo... Nossa, você me pegou Essa agora. eu te peguei, né? Essa tinha... Foi a Laurinha Essa primeiro. tinha no roteiro. Porque a possibilidade mesmo da gente redesenhar o futuro. E eu sou apaixonada por enxergar o futuro. Sou uma pessoa ansiosa. Eu quero saber o que tem lá na frente, entendeu? E fazer parte disso, co-criar isso, é muito maravilhoso. E pra você, Bia, você é uma intraempreendedora, por quê? Eu acho que hoje eu sou uma intraempreendedora porque eu estou picando outras pessoas para resolverem problemas da organização que talvez não estavam na agenda delas, né? Então, como é que a gente tenta tirar as pessoas dessa zona de conforto? E se está reclamando, não tá bom para você? Então, vem cá, deixa eu te ajudar a tentar mudar isso com as suas próprias mãos, não esperar que isso aconteça de outra forma. Então, acho que essa é a minha forma de empreender hoje. E agora, eu quero que vocês escolhem uma visão para vocês dar uma dica final. Vocês têm a visão para a corporação ou vocês têm a visão pro participante? Escolham uma e tragam suas dicas finais. Dicas de como se tornar um intraempreendedor, dicas de como aplicar o Intra, dicas de como construir uma cultura de Intra muito rápido. Bia. Acho que minha dica é a gente focar naquilo que a gente também já conversou nesse bate-papo, de se apaixone pelo problema. Não importa se você é participante, não importa se você é organização. E aí eu vou dar a visão, que acho que a gente falou menos de organização, porque o nosso programa de Intra está sempre na versão beta aqui na Unilever, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente começou sem um parceiro.
e a gente entendeu que isso não estava funcionando, a gente precisava trazer conhecimento externo, estruturado, processo, trouxemos um parceiro. Santo de casa não faz milagre. Aí a gente começou a inscrever as pessoas individualmente, a gente entendeu que em grupo é mais poderoso, a inteligência coletiva, quando a gente via pessoas que se inscreveram em grupo versus pessoas que se inscreveram individualmente, os grupos sempre entregavam mais resultado, então vamos aprender com isso. A gente começou a ver que às vezes a gente trazia dores que não eram dores do negócio, então vamos tentar direcionar os participantes, inscrevam ideias dentro desse escopo. Então acho que como participante ou como organização se apaixona pelo problema, então você quer implementar um programa de intra, a forma é menos importante do que você entendendo como isso se encaixa dentro da sua organização, testa, não deu certo, pivota, não deu certo, ou deu certo, mas tem oportunidade, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, acho que essa é a minha dica geral de se apaixona pelo problema, não pela solução. E você, Laurinha? Cria um processo estruturado, mas, de novo, seja aberto o suficiente para poder mudar ele ao longo do processo, tanto para a organização quanto para o participante. Criar um senso de comunidade é imprescindível. As pessoas só se engajam se elas têm brilho no olho, se elas têm vontade e energia de fazer aquilo acontecer. Então, quando você se conecta com as pessoas e você cria um programa para as pessoas e com elas, então você recebe feedbacks, né, de como deveria ser e do que elas estão sentindo nesse processo, é muito importante. E também ter essa escutativa para a própria liderança, do que eles gostariam de ver, como eles gostariam que o processo fosse feito, né? E tendo, né, mesmo essa condução de forma orgânica. Eu acho que essa escutativa a todas as partes interessadas do programa é muito importante. Inclusive os parceiros, né, que são imprescindíveis para fazer rodar. E eu acho que é um outro ponto muito importante, assim, que é inerente do processo do programa de intra, e que você tinha comentado, é trazer temáticas muito atualizadas do que está rolando de inovação. Então, tecnologias exponenciais, isso é o que, sabe, dá o gás ali mesmo para as pessoas conseguirem, de forma prática, aplicar esses conhecimentos no dia a dia. Então, eu acho que a gente, talvez desapegar um pouco do projeto em si, da ideia em si, trazer coisas que estão vindo do mercado também. Então, escutativa do mercado. Então, acho que complementando aí com um pouco do que você falou, talvez seja essa escutativa. Laurinha e Bia, muito, muito, muito obrigado por esse papo. Acho que assim, não foi mais um podcast, acho que foi o podcast trazendo ali a visão de como o Intra pode impactar não só o participante, mas como o Intra impacta o nosso futuro, como o Intra impacta a corporação e como a gente consegue juntar tudo isso dentro de uma jornada que parece ser extremamente complexa. Mas quando a gente tá dentro dela e tá construindo, a gente se diverte, a gente causa muito, sim, a gente aprende, a gente reaprende e a gente nunca para de melhorar isso de forma contínua, porque também é sobre isso. Então, pra você que tá escutando, esse foi o nosso podcast, esse foi o Voicast. Muito obrigado, Garagem Unilever. E isso é Voe! Sim, amores, esse foi o Voicast. Siga Voe Sem Asas no LinkedIn, em nossas redes sociais e aproveite também para dar o play em novos vídeos e mergulhar no universo do intraempreendedorismo. Beijos, tchau, tchau!